Boa noite, né? Os que estão aqui, Uhum. sejam bem-vindos. Os que não nos conhecem, a equipe aqui do Cine Clube. Eu sou Marfisa Reis, e junto com a Ana Sueli, a Cristina Marrei e a Sueli Enguerrard, coordenamos esse Cine Clube que acontece sempre na última segunda-feira de cada mês, né? E tem sido uma experiência muito rica, com temas importantes para a compreensão simbólica através dos filmes, da arte cinematográfica à arte de viver. Como dizia Jung, a mais difícil de todas as artes, né? Uhum. Mas a arte nos ajuda a viver, né? Como já dizia Nietzsche. E aqui nós realizamos, então, a nossa leitura, porque sempre há várias interpretações, né? Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque é importante que as pessoas fiquem à vontade para depois da apresentação que a gente realize aqui um debate, uma troca de olhares, né? E pode ser no chat ou então levanta a mãozinha que eu abro aqui o espaço, tá? E hoje nós temos o belo filme Abril Despedaçado, um filme suíço, franco-brasileiro, de 2001, dirigido por Walter Salles e estrelado por Rodrigo Santoro e Zé Dumont, entre outros, né? Esse filme, ele é tão importante que ele entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Abracine, isso em 2015, entre os 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E é, de fato, um belo filme, né? Então, com a apresentação e depois os debates, a gente vai poder perceber a importância desse filme nos dias de hoje. E quem vai nos apresentar hoje é a nossa amiga querida Sueli Guerra. Para quem não conhece, vou apresentá-la, né? É psicóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro analista da SBPA, terapeuta sistêmica de família e casal, fundadora do Instituto Formador CAAPS, membro da Associação de Terapia Familiar do Rio de Janeiro, a ATF, e da ABRATEF, que é a Associação Brasileira de Terapia Familiar. É também autora do livro muito bom, eu gosto muito dele, que é A Transformação das Perdas pela Terapêutica Narrativa de Mitos, Sagas e Contos de Fadas, pela APRES, de 2020. Organizou também, junto com a Érica Cavu, o livro Reflexões Terapêuticas em Tempos de Pandemia, pela APRES também, 2022. Publicou vários artigos, capítulos de livros na área da psicologia analítica junguiana e da terapia familiar sistêmica. E é isso, Sueli, está com a palavra. Passo para você. Obrigada, amiga. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão aqui presentes. Bom, como Marfisa falou, essa película é de 2001, é uma associação, né, suíço-franco-brasileira, que vai trazer uma questão familiar e social que está inserida no nosso interior nordestino, passado no ano de 1910. Mas, na verdade, esse filme é uma adaptação do livro de Ismael Kaderi, que tem o mesmo nome, mesmo título, e que trata da questão da dívida de sangue presente na Albânia, que é guiada pelo Canum. Canum é um código de ética
sobre essa dívida de sangue, e que ficou apenas em suspensão, paralisado, durante o tempo em que o poder comunista dominou esse país. Atualmente, se vocês retornarem vendo no YouTube, bote Canum Albânia, com K, escreve, vocês vão se assustar, porque esse código, essa coisa retornou. Na verdade, é um código que organiza, né, regra uma região campesina da Albânia, que é uma região montanhosa e que tem uma questão de pagamento em dinheiro, de pagamento em morte, em função do desagravo que aconteça de uma família com a outra, né? Se uma família sofre, um dos indivíduos é morto em função de questões de brigas familiares, alguém daquela família que foi a causadora da morte vai ser morto também. E durante um certo tempo, 30 dias, esse indivíduo usa uma braçadeira preta em volta da manga da sua roupa, porque todos ali sabem que ele será o próximo a morrer. E o interessante é que a morte não é feita de tocaia, não. As pessoas que vão matar até ficam atocaiadas, mas o indivíduo que vai morrer, ele também tem o direito de se defender. Mas ele, às vezes, não é morto, às vezes ele é só ferido, e mesmo assim, aquele, então, continua com a tarefa de matar. Olha que coisa terrível. Você se salva. E aí é interessante que quando eles vão para matar o indivíduo, eles chamam o nome dele. Então, ele não é morto numa coisa assim, não. Ele é chamado e sabe que vai chegar a hora dele ali, que aquela é o momento da morte. E tem todo um ritual também. Quando ele é morto, conforme a maneira como ele cai, quem matou bota ele na posição virado de barriga para cima, com com a arma do próprio indivíduo, né, que foi morto, assim, sobre o cadáver, como um ritual mesmo de purificação daquela questão. E depois tem que fazer um pagamento a um determinado indivíduo que é o poderoso da região. Então, essa perpetração da dívida de sangue por muitas gerações, quando a gente olha com o olhar com o olhar sistêmico, né, que foi Jung, foi o primeiro grande sistêmico que existiu, nós vamos ver que há toda uma questão de lealdade não visível e uma concentração de repetitividade de mitos familiares que vão estar presentes, né? Como assim, como pilar, como a sapata da construção da nossa identidade. Então, no nosso filme, a gente começa vendo uma terra desértica, muito de isolamento, muita tristeza, solidão e aridez, né? Essa imagem dessa terra desertificada já fala de que há sinais de uma indiferenciação, né?
e de uma superficialidade, onde a realidade se encontra encoberta. Né? O Chevalier Gerbrand, no livro dele de Dicionário de Mitos, diz: o deserto revela a supremacia da graça. Na ordem espiritual, nada existe sem ela, e tudo existe por ela e só por ela. Então, apesar de ter aquela coisa assim, aparentemente sem potência, tem algo encoberto ali que precisa ser revelado. A família desse filme é composta por um pai, uma mãe, um filho jovem e um menino. E que eles vivem, entre aspas, para honrar a dívida de sangue e trabalham numa bolandeira, que é uma máquina para moer cana, com a ajuda de 2 bois. E é interessante que a bolandeira ela funciona no sentido inverso ao horário do relógio, né? E o que eles fazem dessa moeção de cana? Eles fazem rapadura, como se a rapadura fosse, além do único ganho financeiro dessa família, a única coisa doce que eles tinham. A vida nesse sistema familiar se repete em círculos, numa mesma repetição ordinária, né? E essa repetitividade mantém o princípio da vingança que orienta e entre parênteses, move as relações sociais desse lugar. E é nessa situação desértica, nessa superficialidade indiferenciada, se persegue, sem se perceber, o que há de mais nobre, aquilo que está oculto. O menino, ele não tem nome no filme. Ele é chamado O Menino. Então, ele representa um pouquinho, quando a gente estuda mitos, aqueles deuses que não são nomeados, que como se fosse assim uma primeira representação de uma força transformadora. E ele, apesar de não ter nome, ele é o único que se balança e ele voa ali naquele cenário desértico, num balanço que faz a gente ver, através desse movimento dele, o azul do céu e as nuvens brancas. É muito interessante, né? Porque dá um colorido a essa aridez com esse novo, né? Que aparece, o céu azul, as nuvens brancas, que é como se isso assim desse uma purificada para que os maus encontros não se dessem, que a esperança ainda pudesse existir e que pode mostrar assim que sempre ocorre uma troca entre o céu e a terra. A família, ela funciona muito rigidamente. Cada um dos seus participantes faz parte de um trabalho que é aquele mesmo trabalho. Ninguém dá um passo a mais nem um passo a menos. Ninguém sai daquele lugar rotineiro. O pai é o responsável por tocar os bois para rodar o engenho. O menino é aquele que leva a cana para ser moída. Tonho, que esse é o nomeado, é o filho nomeado. Tonho, que é o jovem, ele moe a cana.
e a mãe colhe o bagaço. Tudo é repetitivamente repetido. Mas aí aparece uma pequena mudança nesse cenário. Tem um momento, mas é um breve momento, que Tonho ajuda o menino no trabalho de levar a cana. É interessante que esses pequenos movimentos que vão culminar na grande transformação final do filme, a gente não se apercebe logo de início. É igual quando a gente tem um parente que começa a demenciar. De início, você não se apercebe que aqueles erros ou aquelas faltas de postura que a pessoa está tendo são o início de alguma coisa nova que está vindo a se processar. Esse menino tem pesadelos. E esses pesadelos do menino começam a contar para nós a saga que nós vamos estar sendo convidados a vir a ver. Ou seria a viver. Esse sonho repetitivo que o menino tem, e que ele acorda muito angustiado, e que o Tonho acalma, é que ele está na garupa assim, de um homem sentado assim, e eles estão brincando do menino tapar um dos olhos do homem, com uma mão e outra hora ele tampa o outro olho. E eles se divertem e riem muito. Aí aparece o barulho de um tiro certeiro que faz esse homem tombar sobre os seus joelhos, caindo morto. O menino, desolado, tenta trazê-lo de volta à vida. Ele não entende que aquele homem morreu. Sem sucesso. E esse menino fica frente a frente com este homem morto, que era o irmão mais velho dele, e com o assassino. E isso deixa o menino absolutamente desestabilizado. Esse irmão mais velho desse menino chama-se Inácio. E é mais um da família dele que é morto pelas contendas de dívida de sangue entre a sua família, esta família que nós não temos o nome dela, e a família dos Ferreira. Eles têm uma disputa de terras, de perdas e ganhos, onde a vida de cada um dos homens desses dois sistemas é o próximo alvo a ser abatido. E aí, essa dívida de sangue tem uma história interessante. Porque são 30 dias que aquele indivíduo, portador daquela faixa no braço, ele sabe que são os últimos tempos da vida dele. Porque é o tempo que se faz necessário para que o sangue da camisa daquele que foi abatido fique amarelado. E aí é duro a gente ver que essa mãe, né, que colhe os bagaços da cana moída, é a mesma que colhe o corpo dos filhos mortos. No mês de abril, eles estão à mesa do jantar e a sentença é dada pelo pai a Tonho. O sangue da camisa amarelou. E todos da família já haviam cumprido sua obrigação, diz ele. Até mesmo ele, o pai, já tinha cumprido. E não morreu porque Deus não quis. Quer dizer, ele sofreu também uma perseguição, alguém também atirou nele, mas ele não morre.
A regra é a lei do talião, olho por olho, dente por dente, homem por homem. O mito que guia essas famílias nesse lugar tão desértico é o modelo com o qual elas codificam e organizam as suas percepções, seus pensamentos, seus sentimentos e suas atitudes. E aí é fantástico que, como o novo está surgindo lentamente, esse menino novamente subverte a ordem. A primeira subversão que ele faz é o voo no balanço. E a segunda subversão, ele diz para o irmão: faça isso não. Não faça isso que lhe está sendo imposto. E aí ele é severamente punido pelo pai. Nós vamos ver que o mito familiar é um primeiro mecanismo psicológico pelo qual, muitas vezes, de maneira não perceptível, os seres humanos progridem, já que ele está solidamente tecido para defender e proteger a família dos fatos dramáticos ocorridos em seu processo de existência. O mito é como um caminho de compreensão de como o passado continua presente. Ele contém um conjunto de realidades que servem à família e que levam cada membro dessa família a ter o seu papel a desempenhar e um caminho a correr. Nos mitos, nós temos o fenômeno sistêmico que ocorre para equilibrar o que a gente fala que é a homeostase daquele sistema familiar. É a energia que flui dentro daquele campo de relacionamento que precisa ganhar uma estabilização e que vai trazer o conhecimento e a sabedoria que passam de geração a geração e por isso são contidos em muitas aprendizados acumulados e que vão ser transmitidos entre as novas gerações para poderem, então, ser renovados. E o que mantém o mito vivo é a ritualização dele, porque todos compartilham o seu princípio e seus acordos automáticos. Nesse momento ritualístico, memórias e histórias familiares são contadas e recontadas. E, geralmente, esses rituais são organizados pelas regras que regem o núcleo familiar. Entretanto, há uma necessidade de que certos mitos obsoletos sejam descartados para que haja uma ação renovadora que realinhe e atualize o mito que deverá, então, ser agora seguido. Porém, não é tão fácil a gente se desfazer de um mito, não. Ele perpassa muitas gerações e ele precisa que, insistentemente, a gente faça um movimento de compreendê-lo para ir ganhando uma pequena mudança, né? Mas, no caso dessa família, o processo já está iniciando-se. Pode até parecer que esse menino estivesse fora de seu papel, mas ele não está, não. Ele é dessa família. Então, quando ele diz para o irmão: eu, se fosse você, não fazia isso que estão te mandando, não. Ele está trazendo também desta própria família rígida, repetitiva, paralisada numa mesma atitude, uma nova forma de ser, né? E é óbvio que ele
mostra a sua missão nesse sistema. O pai dele, olha só, já não morreu numa contenda entre famílias. O que nos diz que já começou, numa geração anterior, algo diferente do que normalmente se processa. Será que foi apenas porque Deus não quis que esse homem não morreu? Ou porque ele, esse pai, tal como o menino, já também trazia esse arejamento de de uma nova energia para aquele sistema tão árido? Nós vamos ver que o elemento ar tem no seu princípio o movimento. Você não consegue segurar o ar, né? É algo impalpável, mas é sentido e é visível. No I Ching, o livro de mutações, o hexagrama 57, Sum, a suavidade, o penetrante, vento, temos que, na natureza, é o vento que dispersa as nuvens acumuladas e deixa o céu claro e sereno. Na mitologia grega, nós vamos ver que Hermes, com asas nos pés, é aquele deus originário do vento. Ele traz em si a instabilidade, a inconstância e a vaidade. O ar, também como sopro, carrega o espírito divino, que ordenou o caos e animou o primeiro homem. A movimentação do ar está conectada com a comunicação das emoções do divino, seja pelo doce sussurro do vento ou pela tumultuada barulheira da tempestade. Nós estamos aí tendo esse furacão que passou lá nos Estados Unidos, que já tem uma quantidade de 100 mortos, em função da violência desse vento que passou lá. Entretanto, é pela constância do elemento ar, na forma de vento, que penetra e produz efeitos imperceptíveis, que esses pequenos efeitos vão gradualmente provocando, de maneira mais completa e duradoura, a chegada de uma nova influência em direção a um objetivo a ser alcançado. Tal como Hermes, esse menino tem um comportamento que assombra os pais. Ele percebe e pensa de modo precoce para uma criança pequena. Suas atitudes fazem movimento e tornam ele visível. Então, tal como Hermes, ele amplia os horizontes e faz voar. Faz as pessoas viajarem pelo imaginário. Pacu, o menino hermético nessa família, começa a escrever uma outra história a ser vivida. Ele recebe esse nome de Pacu porque, passando por lá, um grupo de esses mambembes, grupo mambembe, que vai levando diversão para o interior, ele diz que ele não tem nome, que ele chama menino. E que ele tinha muita vontade de conhecer as águas dos rios, que ele sabia que tinha uns peixes com o nome. Aí o cara batiza ele com o nome de Pacu, que é um peixe muito poderoso, né? Muito forte.
esse menino voa na sua imaginação. Ele é dado a ele um livro, mas ele não sabe ler. Então ele fantasia, ele conta histórias a partir das imagens que ele está vendo no livro. Aparece uma personagem clara, que é essa que vem com o grupo Mambembe, que tem um momento que ela roda, roda, roda no ar, numa ajudada por Tonho, né? Girando essa corda de forma muito forte, balançando, e ela voa. E tem o voar de Tonho, as fantasias dele, o desejo dele por essa mulher clara. Aí nós vamos ver que são pequenos sinais quase imperceptíveis do divino reorganizando a vida ordinária. E é assim que os fatos extraordinários acontecem, com a vaidade se apresentando e o equilíbrio interno se fazendo entre as duas forças que precisam ser vividas no humano, o pertencer e o ser à parte. Eco e Narciso iniciam uma reorganização emocional. E nós vamos ver que nesse sistema familiar, onde morrer pela honra da família era o pertencimento, ecoando o mito em que vivem as gerações, fazer a sua diferenciação, não seguir ipsilítere o script, é libertar-se desse ecoar e passar narcisicamente, isto é, ser à parte. E esse vai ser o caminho, isto é, passar a você ter valor de fazer algo novo acontecer. Eventos importantes deflagram a revivência de mitos familiares que muitas vezes estão em suspensão. Por exemplo, é muito comum, nas fases de transição do ciclo vital da família, eles se apresentarem. O ciclo vital da família é aquele ciclo que a gente vê assim, a infância da família, a adolescência da família, o adulto jovem da família, a adultidade da família e a velhice, né? Começando com o nascimento e a morte. Nós vamos ver que nessa película o Tonho está em torno de 20 anos. E 20 anos é um momento do ciclo vital em que o jovem pretende se lançar no mundo, no novo, no desconhecido. Nessa família, quando você atingia essa idade, devido à sua lealdade ao seu pertencimento, lançar-se no novo era igual a morrer, porque sempre tinham que cumprir aquele pagamento da dívida de sangue. Nesse legado familiar, há também as figuras familiares míticas, aqueles que morrem como os heróis humanos e renascem como o homem eterno e universal, dando origem a um percurso mítico familiar. É muito interessante que, tanto na casa deles quanto na casa dos ferreiros, eles, como eram pessoas mais pobres, eles não tinham as fotografias, eles tinham as histórias contadas. Mas na casa dos Ferreira, tinha fotografia de todos aqueles que morreram dentro dessa história de dívida de sangue. E havia, na figura desses dois patriarcas, o pai do Tonho, que foi aquele que não morreu, participou do negócio da dívida de sangue, mas não morreu, foi porque Deus não quis, segundo ele. E na casa dos Ferreira, existe um que ficou cego. A fantasia que eu faço é que
eram esses dois homens que se encontraram no passado e que quem né, deu o tiro e cegou o pai dos Ferreira foi o rapaz, o pai do Tonho. Ambos, então, passaram por essa questão da dívida de sangue, mas sobreviveram. Um sobrevive pobre, que é o pai do Tonho, e outro sobrevive cego, que é o pai dos Ferreira. Tonho, ele ainda tem uma grande dificuldade para fazer essa diferenciação de ser ele, um ser inteiro nele próprio. Então, ele, ainda leal ao seu pertencimento familiar, ele cumpre aquilo que lhe for imposto. Quando ele atira com muito medo e mata o matador do seu irmão Inácio, ele diz assim: vim cobrar o sangue do meu irmão. E no momento que ele faz isso, e nele próprio abate uma libertação e uma autonomia. E aí ele vai ter que fazer um ato sacrificial, né? Ele será o cordeiro, quer dizer, haverá um cordeiro que será imolado. Nós vamos ver quem vai ser esse cordeiro. E aí é interessantíssimo que nessa guerra, né, de sangue, aquele que mata vai ao velório do morto também. E o pai de Tonho vai pedir autorização ao chefe lá, a família dos Ferreira, para que o matador, né, o filho dele, que é o matador, tivesse permissão de honrar o morto e ter direito a tal trégua, que, no caso dele, vai ser concedida até a próxima lua cheia. Tonho entra no velório, mas recebe sobre ele todo o olhar de raiva, ira, vingança de todos os membros da família Ferreira. É interessante que é um ritual de perversidade que é aceito e validado pelas lealdades a esses princípios da honra familiar. Ao sair do velório, ele recebe do pai do morto a tal tira preta para ser colocada no braço. Só que ele funciona diferente de Caim. Caim recebeu a marca de Deus para não ser morto. Essa braçadeira, no entanto, é o símbolo da morte anunciada. E Tonho escuta do pai do homem que ele matou a seguinte frase: sua vida está dividida em duas. 20 anos que já viveu e o pouco que resta para você viver. Já conheceu o amor? Nem vai conhecer. O relógio marca mais um para um lado e menos um para o outro. Mas, como aquela mudança já vinha começando a aparecer pelo voar do menino, do Pacu, paralelamente a isso, em Riacho das Almas, um fato novo acontece. Um casal de gente do circo Mambembe, perdido no caminho para a cidade, encontra o menino e descobrem que ele não tem nome. Salustiano, o homem da dupla, resolve batizá-lo com o nome do peixe e se intitula seu padrinho. E dá o nome de Pacu. E Clara, que é a jovem que o acompanha, dá um livro de presente para o menino, agora nominado Pacu, que aceita o nome mesmo desdenhando. É nome de peixe de rio. Ele diz para eles: eu queria ser peixe do mar.
onde para ele, nesse desconhecido espaço, não haveria perigo, porque tem as sereias e todos ficam livres e felizes. Essa era a fantasia de Tonho de ser um peixe do mar, que é o oposto daquela aridez que ele vive, né? O livro vai ser um símbolo de algo novo, daquilo que chega para trazer um movimento de transformação. E eu fiquei muito emocionada de ser um livro que vinha trazer para aquele espaço desértico aquele primeiro movimento de fortalecimento de uma nova possibilidade, né? Mesmo ele lendo o livro de cabeça para baixo, a magia se fez. Como ele lê as figuras, o menino diz que não tem importância se estão de cabeça para baixo. Ele lê as imagens, ele lê as linguagens do inconsciente. E Tonho, por ter vivido o ato de matar, agora é quem tem os pesadelos. E o menino é que o acorda para ele não sofrer tanto. O que é o pesadelo, gente? É a presença do Deus Pan obrigando a se sair dos ditos hábitos familiares e civilizados. Hilma, citando Roscher, diz que esse traz a questão do pesadelo para uma perspectiva mitológica. O demônio instiga tanto o desejo quanto a ansiedade. E para compreender o sonho, e, portanto, o pesadelo, Hilma diz que nós temos que falar a sua língua, não em termos de conceitos naturais, mas de imagens. Consequentemente, a metáfora do meu ensaio não é natural, diz Hilma, mas imaginal. Os irmãos desobedecem à lei austera do pai, onde nada pode ser diferente. Só pode ser o trabalho e a dor, e aí eles vão ao circo. E o circo é a força anímica que em ambos se constela. O sopro da vida penetra nas suas almas. Entre eles, esses irmãos contam histórias, falam da sereia e do circo e trocam inteligentemente sua criatividade. E aí eles estabelecem uma atitude de alteridade. Quando a gente busca controlar a força da natureza, que era o que o mito da dívida de sangue impunha, é como se o Deus Pan estivesse recalcado e reduzido à força demoníaca. E assim vai surgir no pesadelo urrando por querer claridade e contato. A gente não pode afastar nosso instinto de nós, porque ele é que impulsiona a nossa imaginação. E aí o circo traz um elemento fantástico, o fogo, que é aquele elemento que queima as matérias impuras, restaura a maleabilidade do metal endurecido, cria novas imagens de vida. Então, o circo tem e traz a magia, que atiça na alma humana o lúdico, o atributo da infância, o tempo do riso, da graciosidade e de muitas brincadeiras. Mas na volta para casa, o pai está esperando eles dois e pune Tonho de forma violenta. Diz o pai: tinha que venerar os mortos. E Tonho, pela primeira vez, enfrenta o pai e diz: não vou calar essa boca. Nós temos já em Tonho um herói interno que está ativado. E agora ele pode ver seus pais
e aceitá-los do jeito que são, porque aí ele permanece leal ao sistema, mas, em contraposição, o movimento psicológico dele se ativa. E no quarto, Pacu, esse menininho, esse Hermes mítico, escuta tudo e quando o irmão chega diz: tu tem que ir embora. No engenho da família, que já não vende bem a sua produção, no único armazém da cidade, porque já estão chegando lá as usinas, é muito interessante. Os bois param de rodar e um deles cai no chão. E o pai fica colérico, porque, na verdade, esses bois já não aguentam mais, porque vinham sendo exigido deles mais do que podiam dar. Então, vocês imaginem que o boi é a representação de quê? Daquele lado nosso, mais próximo da nossa força animal, instintiva, que repete, que repete, que repete. Tonho, então, tem uma atitude maravilhosa, ele ajuda o boi a se levantar, e seu olhar, olhos nos olhos para o seu pai, diz tudo que não foi dito de forma emocional. Esses bois também poderiam ser, nós pensarmos que seriam também uma metáfora desses dois filhos, que são sempre impedidos de ter o prazer. Há uma cena que Pacu chama a atenção de Tonho, que os bois, embora sem a canga no lombo, assim eles estavam livres, continuavam a girar e girar e girar. Isso a gente vê muito com os elefantes, aqueles elefantes que são adestrados e ficam prisioneiros de certos lugares na Malásia, etc. Eles botam uma correntinha no pé do elefante, preso num toquinho, e o elefante não sai dali. Ele perdeu a noção da força dele. Na verdade, ninguém ganha liberdade. A liberdade a gente conquista. E a liberdade que é dada, ela não é reconhecida, porque se permanece na mesmice. Foi o caso dos bois. Tirou a canga, mas eles não lutaram pela retirada da canga, então eles continuam rodando igualzinho. Naquela noite, aí, Tonho parte e vai com o Circo Mambembe para Ventura, que é uma outra cidadezinha perto. Tinha 30 dias de trégua para viver o não vivido em 20 anos. Ele nunca saíra de Riacho das Almas para nenhum outro lugar. É interessante ele ir para uma cidade chamada Ventura. É uma cidade que tem o divino em uma parte, né, de boa sorte, de fortuna, de destino, de acontecimentos favoráveis, independente do desejo do indivíduo, né? Porque ventura é aquilo que traz de possibilidade de ter uma sorte boa para aquela pessoa. No seu encontro com a Clara, ele fica sabendo, que até então a gente não tem muita noção, de que ela é filha de Salustiano. E que ela também, embora, veja bem, Tonho não saía daquele lugar. Clara rodava com aquele pai por muitos lugares, mas ela é também refém da intransigência desse pai, né, que, na verdade, diz que é padrinho dela, porque ela não podia fazer outra coisa a não ser acompanhá-lo. Os jovens se agitam e se descontraem animadamente. Nós vamos ver que Eros flechou os dois para viver um novo, cada um de seu jeito. Prisioneiros, eles conseguem libertar-se desses grilhões familiares e quebrando essa lealdade aprisionante. Na verdade, agora Tonho e Clara podem dar os primeiros voos, podem voar.
Tonho volta, mostrando para a família que tudo continuará a ser como antes. Mas não. Pacu faz uma coisa muito interessante. Até então, nunca Pacu tinha feito isso. Só ele andava no balanço. Ele bota Tonho no balanço e bota ele para voar. Ir para o ar. Mais uma corda rebenta. Opa! Sinais. Sinais. Ele cai igual o boi. Tonho sai da posição assimétrica e vai ao chão. E indo para o chão, Tonho chega no mundo infantil, onde ele pode brincar, e aí ele finge que está morto, e nessa morte simbólica, Tonho renasce. Frente ao desespero do irmão, porque o irmão acha que ele tinha morrido mesmo, que ali revive a perda de Inácio, ele se levanta, abraça o irmão, e os dois brincam e riem muito. E Pacu diz para Tonho: tu é que não sabe voar. E o riso contamina a mãe e também o pai. O sistema que era anteriormente tão endurecido, que tinha que honrar a morte, começa a se descontrair. O riso aqui é o terceiro elemento que funciona como transcendente dentro de uma situação polarizada. Gente, o riso, olha que definição linda de riso. É o vento da alma. Quando o ar reprimido se solta numa risadaria sem fim, novos arranjos se dão e o novo permite que a leveza volte a ser vivida. Os irmãos dão o estopim um ao outro para serem eles mesmos. Naquela noite, Clara e Tonho se encontram e se amam. E na hora que eles se amam, uma chuva bem forte cai, a despeito do pai dizer que não vai chover e Pacu dizer: vai chover sim. O ribombar do trovão se faz ter certeza disso. Ou seja, esse menino confia na sua intuição. Ele reconhece também o aspecto sombrio no outro e funciona na troca e flexibilização desses opostos. A chuva tem como princípio ser um redentor de fecundação, da influência divina sobre a terra, da fertilidade do espírito, da luz, do yin. A chuva pode ser considerada esperma ou semente celeste. Na Índia, é muito bacana, a chuva é símbolo da mulher fecunda, da prosperidade. E a chuva, filha das nuvens pesadas, reúne em si o fogo do relâmpago e a água. Na casa dos Ferreira, a camisa amarelou. E o filho terá que cumprir a profecia. Ele tenta também negociar com o pai, pedindo para dar cabo dos dois, do Tonho e do menino. Porque ele também está cansado dessa repetição, que não leva a nenhuma transformação e mantém tudo petrificadamente estático, morto. Mas o pai nega isso a ele. Quando você é privado do instinto, as intenções de resolver erros anteriores somente irão fazê-los continuar a ocorrer, só que de outra maneira. Chove. O vingador da família Ferreira usa óculos e parte para a tocaia. Na perseguição ao que deve morrer, ele perde os óculos e atira. Mata. Mas mata quem? Por entre as nuvens de chuva, o menino vê que a lua cheia chegou. E vê também que Clara parte. E que quando faz amor com Tonho,
Sua primeira atitude é arrancar a braçadeira da morte do braço de Tonho e, ao sair, ela sussurra, num sopro divino no ouvido dele: eu te espero. Pacu, então, vai para o engenho, que agora está inundado de outro tipo de doçura, não é mais só a doçura da rapadura, é a doçura daquele amor daqueles dois. Tem uma erotização, tem algo novo, e conscientemente Pacu coloca a braçadeira e coloca o chapéu de Tonho. Pacu se transforma no bode expiatório, no Agnus Dei, para que a renovação se dê. Ele vai morrer e trará uma nova ordem, se tornando a figura redentora, a figura mítica familiar, imprimindo novos valores e emoções a esse status quo vigente. O que é o ritual sacrificial? É um ritual que simboliza a renúncia aos vínculos terrestres por amor ao espírito ou à divindade. Nele, o simbolismo da substituição da morte sacrificial une dois elementos principais, fogo e água. E o menino Pacu é apenas um instrumento da execução do sacrifício, para que os fins benéficos sejam atingidos e novos tempos encontrados. E Tonho? Tonho, desobedecendo ao pedido paterno de vingança, vai embora. Parte para o novo. E na encruzilhada é muito interessante, porque ele passa por essa encruzilhada inúmeras vezes. Para ir na cidade lá, levar o lote de rapadura para vender. Quando ele vai embora para a aventura, ele passa por essa... Mas sempre caminhando por um lugar. Nessa encruzilhada, ele pega o caminho no qual ele nunca entrara. Então, Tonho penetra agora em um novo ponto de partida. Se o começo não foi bom, um novo rumo que leva a mudanças e melhorias se impõe. Com muita reflexão e atenção, Tonho põe em prática seguir pelo caminho desconhecido. E esse caminho desconhecido vai o levar à imensidão do mar. E a imensidão do mar representa aquelas forças que atualizam e expandem e que conduzem à boa fortuna. O mar tem o símbolo do renascimento. As águas que vão e vêm referendam a transitoriedade da existência. É uma imagem de vida e morte da criação. Nele, uns se afogam e outros o transpõem. Com Clara esperando, Tonho transportará o mar, assim como fez Ulisses em seu retorno a Ítaca para os braços de Penélope. Isso é o que eu tinha, é o que eu vi, é o que me tocou nessa história. Obrigada a Boa noite vocês, para uma boa todos noite, durmam bem.